Oi gente, boa noite, boa tarde, bom dia, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje, nessa aula de hoje, nós iremos continuar dando estudo sobre o livro de Esther. E nessa nossa lição de hoje, que é a lição 10, a vitória do povo de Deus. É o título da lição da nossa aula de hoje, que a vitória é do povo de Deus, como você pode ver aí nessa imagem. E antes de continuar o nosso vídeo, abençoe outras vidas, outras pessoas que precisam ouvir essa palavra do Senhor, porque no vídeo de hoje nós iremos falar sobre Esther e sobre o decreto de morte que havia para com Esther e toda a sua etnia, todo o seu povo, que era o povo judeu. Então, nesse vídeo de hoje nós vamos focar sobre a importância da confiança em Deus. E tomando como exemplo Esther. Os fundamentos da lição de hoje são texto áureo. Então a rainha Esther respondeu: se realmente encontrei graça a teus olhos, ó rei, e se for de teu agrado, concede-me a vida e a vida do meu povo. Eis meu desejo e minha súplica. Encontra-se Esther 7:3. Os objetivos dessa lição de hoje são: primeiro, entender que Deus sempre protege seus servos, aprender que o auxílio de Deus chega na hora certa e terceiro, confirmar o zelo de Deus por seus filhos. Então, eu e você somos servos de Deus? Somos filhos de Deus? Confiamos no Senhor como fizera Esther? Se somos tudo isso, Deus está na frente, Deus está no controle e Deus é soberano. É claro que nós estamos vivendo dias muito turbulentos, muito tumultuados, com notícias cada dia mais tristes, que nos deixa preocupados, mas no controle de tudo isso está Deus. Veja a situação do povo judeu. Estava decretado um certo dia do ano que eles seriam assassinados, seriam mortos oficialmente por um governo. E nós não temos esse decreto oficial. Mas nós estamos vivendo dias difíceis com essa pandemia e o vírus está aí batendo nas portas, nas famílias, e nós ficamos perplexos, duvidosos, com medo. Mas não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer que nós tenhamos essa postura. A postura de um cristão, a postura de um crente fiel e confiante em Deus deve ser como a de Esther, que confiou no Senhor, que se consagrou ao Senhor. E é isso que nós vamos focar nesse vídeo de hoje. Vamos lá? As palavras-chave dessa lição são: primeiro, sabedoria, e segundo, tempo. Porque Esther demonstrou sabedoria, confiando no Senhor, temendo ao Senhor. Porque em Provérbios nos diz assim: porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 1. Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E temer ao Senhor é uma forma de honrar a Deus. E no vídeo passado nós vimos a importância da honra. Está no nosso canal aí sobre a importância da honra. E a segunda palavra-chave é tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é diferente. Aí muitas das vezes as pessoas falam e usam o provérbio popular: Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda e tampouco falha. Nessa história de Esther, ele mostra muito bem, prova muito bem que ele estava sendo onisciente, onipotente e onipresente. Nesse mapa que vocês estão vendo aí na tela, fala sobre a magnitude, a extensão territorial do Império Persa. E era em toda essa extensão que vocês podem observar aí, que tinha judeus espalhados em todo o Império Persa, desde a Índia, que vocês podem ver aí, até a África, como vocês podem observar, desde o continente asiático até o continente africano. Essa era a extensão do Império Persa. E todo o povo judeu ficou preocupadíssimo com esse decreto de morte. Agora o que nós vamos fazer? O que nós iremos fazer? Eis aí uma lição para mim e para você.
Nós estamos vivendo esses dias difíceis, como já falei anteriormente, e aí está a lição, que nós venhamos confiar no Senhor, que venhamos lamentar, que venhamos pedir perdão a Deus, como o povo de Nínive fez, porque Deus é amor. Deus, ele não tem o braço encolhido para que não nos ajude. Deus não tem seus ouvidos tapados, Deus não tem seus olhos fechados. Porque a palavra de Deus diz em Crônicas, porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei essa terra. E é o mesmo Deus, ele é imutável, pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. 1.1. Confiar ou duvidar? Esther decidiu confiar em Deus. Está em 1 Pedro, um versículo muito importante, capítulo 5, versículos 6 e 7, que fala sobre a importância de confiar no Senhor. O que nos diz aí 1 Pedro 5, 6 e 7? Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nesses dias nós somos levados a duvidar, a não crer no Senhor, a perder a fé. Nós estamos vivendo dias de muita ansiedade, e a ansiedade, ela não é um atributo de um cristão. O cristão não pode viver ansioso, porque como no próprio versículo diz aí, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque nós temos que lançar ansiedade sobre o Senhor. Nós não temos que lançar ansiedade sobre o prefeito, sobre a medicina, sobre o presidente, sobre o governador, sobre o dinheiro. Não importa onde nós estejamos, ou o que estamos fazendo, ou o que nós temos de riqueza, se nós não tivermos Deus, em vão guardará o sentinela ou o guarda, se Deus não for o guarda dessa cidade, dessa casa. Em vão eu vou ter dinheiro, vou ter saúde, isso e aquilo, se Deus não for a rocha, a base, o sustento, o fundamento da minha casa, como diz em Mateus, a casa firmada sobre a rocha. Então, que tenhamos que aprender hoje que a ansiedade não faz parte de um cristão. A ansiedade, claro, ela é natural, mas nós não podemos viver ansiosos porque isso não agrada a Deus. Nós temos que lançar a ansiedade sobre o Senhor, humilhando-nos diante do Senhor. Para quê? Para que Ele exalte a gente no tempo certo, como consta aí na palavra de Deus em 1 Pedro 5, versículo 6 e versículo 7. Porque, fazendo assim, Deus irá nos honrar. Esther decidiu confiar em Deus. E vamos ver o que aconteceu mais adiante. 1.2. Chegou a hora de Deus intervir na história. Chegou a hora de Deus intervir na história. Esther 5, 8 e 9. Vejamos. Se é da vontade do rei demonstrar sua bondade e generosidade para comigo, e se lhe agradar atender e conceder o meu desejo, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que eu vou preparar em vossa homenagem. Então, naquele momento, terei minha resposta pronta e apresentarei ao rei. Naquele dia, Amã saiu alegre e satisfeito. No entanto, ficou irado quando percebeu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou nem demonstrou qualquer reverência diante da sua presença. Isso está em Esther 5, 8 e 9. Todo esse relato aí fala sobre aqueles dias tão preocupantes, tão turbulentos para o povo judeu, que já havia um decreto. Primo e pai de Esther falou: olha, se você não intervir em prol do seu povo, salvação virá para nós, ou para o povo judeu. Se você ficar calada, parada aí, você e sua família irá perecer, mas Deus irá salvar o seu povo. Entre linhas falando. Esther, como fora uma filha obediente, criada por Mardoqueu, educada nos caminhos do Senhor, obedeceu, mas ela usou o tempo não para murmurar, não para reclamar,
não para pedir o favor do rei, usar os seus dotes femininos, usar sua beleza e usar seu status de rainha. Ela fez o quê? Ela falou: Pai, fale para todo o povo judeu de Suzã para se consagrar, para jejuar durante 3 dias. Não comais nem bebais durante 3 dias, novos e velhos. Então ela tirou o tempo para orar, para se humilhar diante de Deus. Eis aí uma lição para mim e para você, que venhamos tirar o tempo para nos aproximarmos do Senhor. Chegou o tempo de nos aproximarmos do Senhor. Chegou o tempo para nós não murmurarmos. Basta de murmuração, porque a murmuração não faz parte do cristão. Hoje, quantas pessoas estão reclamando do presidente, estão reclamando da economia, estão reclamando do desemprego, estão reclamando e relatando todos esses fatos. Mas nós temos um Deus que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso representa amor. Então que possamos utilizar nossa vida, nosso viver, para nos aproximarmos de Deus. Porque Jesus é o caminho, Ele é a salvação, Ele é a vida eterna. Nada está acima do Senhor. Esse coronavírus, ele não está acima de Deus. Deus permitiu isso acontecer. Mas o que o perverso Amã não sabia era que Deus, o Deus de Esté e de Mardoqueu, também havia sido convidado para o banquete. Eis aí uma lição e uma aplicação para mim e para você. Que venhamos fazer de Jesus, o nosso mestre, o convidado de honra e especial em nossas casas, em nossas famílias. Que Jesus esteja sendo o centro das atenções. Que Jesus seja o centro da nossa família. Que possamos, ao acordar, falar com Deus, ensinar nossos filhos a orar, a falar com Deus. No deitar, que possamos falar com o Senhor, que possamos nos reunir sobre a mesa e conversar com Deus, que possamos nos consagrar, porque assim Deus irá nos proteger, porque assim Deus irá cumprir o seu propósito no tempo certo. Convidemos o Senhor Jesus para a nossa casa, que nós não venhamos lembrar de Jesus apenas na Páscoa, apenas no Natal, que nós não venhamos aprender perdendo, mas sim que venhamos aprender, sem perder, em nome de Jesus. Amém. 1.3. Esther delata Amã. Denunciar alguém não é tão simples, pois exige valentia e provas. No entanto, Esther tinha as duas contra Amã. O que Esther tinha contra Amã? Essas duas, a valentia e provas. Deus, nós já falamos em vídeos anteriores, Deus não tem prazer no ímpio, Deus não tem prazer no covarde, Deus não tem prazer no tímido. A palavra de Deus fala em Apocalipse que os tímidos não herdarão o reino dos céus, não entrarão no reino dos céus. E eis aí o exemplo de quem não foi tímido, de quem não foi covarde. Esther sacrificou-se, colocou seu pescoço em risco, sua cabeça. E Jesus fez isso por mim e por você. Então chegou o tempo de nós nos sacrificarmos, sacrificar o nosso tempo que a gente tira só para videogame, sacrificar nosso tempo que a gente tira para assistir Big Brother, sacrificar nosso tempo que a gente tira só para ficar nas redes sociais, sacrificar nosso tempo para vivermos ao nosso prazer. Agora chegou o tempo de nós nos sacrificarmos para fazer a vontade do Senhor, sacrificar pela família. Perguntemos a nós mesmos, nós estamos tirando tempo para orarmos, intercedermos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, a quem está afastado do caminho do Senhor? Esther, ela fez isso, ela se consagrou, ela arriscou sua vida. Ao tocar naquele cetro lá, aí ao salão real, porque era proibido, mesmo sendo a rainha, ela poderia ser morta. Esther 7, 5 e 6. Diante dessas palavras, o rei Xerxes indagou a rainha Esther: quem é esse que ousa pensar em praticar ato de tamanha abominação? E onde se encontra esse coração perverso? Respondeu Esther: o adversário inimigo é Amã. Então Amã ficou aterrorizado diante do rei e da rainha. Eis aí também uma lição para mim e para você. Quando observarmos algo errado, o pecado, nós não devemos fazer vista grossa, nós não devemos nos esconder, nós não devemos nos acomodarmos, nós não devemos ficarmos tímidos e covardes.
É preciso denunciar o pecado, meus irmãos. É preciso denunciar o pecado. Nós não podemos compactuar com o pecado, nós não podemos ser omissos. A Bíblia nos ensina que a gente não deve pedir perdão a Deus não apenas pela mentira, pelo adultério, pela lascívia. Não. A Bíblia nos ensina no Novo Testamento que nós devemos pedir a Deus perdão também pela omissão. Então, se observarmos atos de violência, pecado, tudo que desagrada a Deus, devemos denunciar. Nós não podemos fazer vista grossa. A importância de esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso. A gente pensa, acabou tudo. Para o povo judeu, tinha acabado tudo. Mardoqueu já tinha até uma forca para ele, uma forca de 20 metros. Amã, ele foi até dormir. Eita, chegou em casa, amanhã eu vou matar Mardoqueu. Mardoqueu, ele não se curva diante de mim, mas a rainha Esté me convidou para um banquete, e amanhã também tem outro banquete que ela me convidou, e eu vou assassinar aquele camarada que não se curva diante de mim, que ele vai saber quem eu sou. Eu sou o segundo nesse império, nesse reinado, diante das 127 províncias. Mas mal ele sabia que Mardoqueu, ele tinha um Deus, o Deus de Elias, o Deus que fez descer fogo do céu e queimar o holocausto lá no Monte Carmelo, o mesmo Deus que enviou Jesus Cristo, o mesmo Deus que nos salvou do inferno, o mesmo Deus que perdoa nossos pecados dia após dia. É o Deus de Mardoqueu. Então, quando tudo parecer perdido, saiba que para Deus nada é impossível. Vejamos aí em Eclesiastes 3:1. Para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. Então, como podemos observar nesse versículo, meus amigos, há um tempo certo para todas as coisas. Existe sempre um tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. E o nosso Deus, ele é um Deus de propósito. Você não é um erro. E tudo que acontece nesse mundo está acontecendo é para um propósito maior. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Eu não sei quais são os propósitos do Senhor, mas Ele sabe. E não cabe a mim questionar. Vamos viver na dependência do Senhor. E logo mais nós iremos entender o porquê de tudo isso que estamos vivendo em 2019, 2020 e 2021. É preciso saber esperar o tempo do Senhor, sem murmurar, mas consagrar, arriscar a vida pelo povo de Deus. 2.1. Em Deus o impossível acontece. Ninguém está livre de passar por dificuldades, mas aquele que volta os seus olhos para o Senhor tem a vantagem de ter a presença do Pai. João 16:33, o que Jesus nos falou? Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhas paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. É importante, fé e coragem. Esté foi corajosa e confiante no Senhor. Quando ela deu aquele primeiro passo para entrar na sala do trono ali do rei, ela tinha fé e coragem. Mas só vamos ter fé e coragem se nós nos consagrarmos, se nós nos humilharmos diante de Deus. Não adianta a gente fazer a obra de Deus ou fazer a vontade do Senhor se nós não nos humilharmos diante de Deus. É importante, de tudo que formos fazer, consagrar ao Senhor. 2.2. Soberano para condenar e absolver. Quem é soberano para condenar e absolver? Deus. Provérbios 29:23, o que é que nos diz? O orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Em contraste, chegará o dia em que o humilde receberá honra e glória. Deus detesta o orgulhoso, o soberbo, mas Ele ama quem é humilde. Jesus afirmou, bem-aventurados os humildes, porque dos tais é o reino dos céus. Jeremias 9:24, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer-me e compreender-me, pois eu sou Yahvé, o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra,
porquanto são essas as virtudes nas quais tenho grande prazer, assevera o Eterno. Mardoqueu foi sinônimo de humildade diante de Deus. Mas Amã foi o contrário, foi o exemplo de soberba, de orgulho. E o que aconteceu? Foi morto pela própria forca que construiu. Isso significa que quem é orgulhoso, quem é soberbo, vai cair nas suas próprias armadilhas. Então, entreguemos eles nas mãos do Senhor, porque Deus cuida de tudo. 3.1. O inimigo não prevalecerá. Nenhum instrumento forjado contra ti terá êxito. Toda língua que se levantar contra ti em julgamento, tu a provarás culpada. Tal será a herança dos servos de Yahvé. E esta é a defesa que faço do nome deles. Oráculo do Senhor, Isaías 54, 17. Para que mensagem melhor e mais empolgante para mim e para você? Eu não preciso nem explicar muito, porque eis aí uma palavra de ânimo para mim e para você. Nenhum instrumento forjado contra a igreja do Senhor terá êxito. Portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Toda língua que se levantar contra ti em julgamento, tu provarás culpada. Tal será a herança dos servos de Yahvé. Então, que possamos ser servos do Senhor e não ser servos desse mundo, porque o nosso fundamento é Cristo Jesus. E para concluir, certamente não, de maneira alguma, cochila nem dormita o guarda de Israel. O Eterno é o teu protetor diuturno, como sombra que te guarda, ele está à tua direita. Salmo 121, 4 e 5. Sendo assim, meus irmãos, meus amigos, minhas irmãs, essa palavra veio para mim e para você. Tomar como exemplo a vida de Mardoqueu, a vida de Esté, que demonstraram fé, confiança, souberam esperar no Senhor, temer ao Senhor, que é o que? Temer, ter sabedoria. Que venhamos a pedir sempre a Deus sabedoria. Sabedoria ao Senhor, sabedoria para esperar, sabedoria para confiar, sabedoria para tomar as decisões e as atitudes certas. Eu oro para que Deus nos dê graça, para que possamos suportar esses dias de aflições. Que Deus abençoe você onde você estiver. Vamos orar uns pelos outros, porque a igreja unida, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Para nós estarmos em união, não precisa nós estarmos geograficamente perto um dos outros, porque o Espírito de Deus é que nos une. Então vamos fazer uma corrente, uma rede, a Igreja de Deus unida em um só propósito, orando uns pelos outros e pedindo a Deus graça para que possamos ficar de pé. E que possamos também tirar exemplo de Amã, que nós não venhamos ser orgulhosos e tampouco soberbos. Abençoe outras vidas com essa mensagem, com esta lição. Divulgue nosso canal. Ore em meu favor. Eu estou orando também em favor da vida de cada um de vocês. Eu agradeço demais a atenção. Fica com Deus, na paz do Senhor. Amém.